Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson e vamos agora para mais uma etapa da nossa aula de giros e sulcos cerebrais, conversando dessa vez sobre o lobo temporal. Nós vamos conversar sobre os seguintes giros: o giro temporal superior, falando também um pouquinho sobre o giro transverso de Herschel, que está em íntimo contato com ele, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. E por fim vamos ver um pouquinho também sobre o hipocampo, que merece uma discussão à parte. Para a gente encontrar o lobo temporal, a gente vai recorrer a uma estrutura que a gente já falou várias vezes ao longo dessa aula, que é a fissura de Sylvius, porque ela separa o lobo parietal e o lobo frontal do lobo temporal. Então, tudo que está ali abaixo da fissura de Sylvius, a gente sabe que é o lobo temporal. O primeiro giro abaixo da fissura de Sylvius é o giro temporal superior, o giro mais superior do lobo temporal. Próximo a ele, nós temos o giro transverso de Herschel, que merece uma atenção toda especial, porque é a sede do córtex auditivo primário. Então, nessas aulas, nós já vimos o córtex motor primário no lobo frontal, o córtex sensitivo primário no lobo parietal, e agora no lobo temporal nós temos o córtex auditivo primário. Então, todo paciente com suspeita de lesão auditiva, que tem uma queixa relacionada a esse sentido, sempre vale a pena dar uma olhada nessa região, porque pode ser a sede de patologias. Então, vendo aqui no nosso corte sagital, vamos olhar primeiro para a fissura de Sylvius, como eu já comentei para vocês, que é um bom marco anatômico para várias divisões. Ela corre nesse trajeto anteroposterior e logo abaixo a gente tem esse giro. O giro que está logo abaixo da fissura de Sylvius, o giro mais superior ao lobo temporal, o giro temporal superior. Visto aqui no corte coronal, então, vendo nesse trajeto aqui, sempre junto com a fissura. E se a gente olhar essa porção mais superior aqui, que se adentra em direção à fissura de Sylvius, é aqui que a gente encontra o giro transverso de Herschel, a sede do córtex auditivo primário, um local que a gente sempre tem que ter bastante atenção. Outra importante função do giro temporal superior é abrigar a área de Wernicke, uma área relacionada com a compreensão do discurso. Se você for estudar pela anatomia de Brodmann, seria a área 22 de Brodmann. Então, quando nós temos o giro temporal superior, se nós formos individualizar esse córtex mais posterior, quase chegando ali no lóbulo parietal inferior, a gente sabe que aqui se situam os neurônios relacionados com a compreensão do discurso, a área de Wernicke. Percebam que é o segundo momento da aula em que a gente conversa sobre uma estrutura do cérebro que está relacionada com o discurso. A outra que a gente mencionou foi quando a gente falou do lobo frontal. Essa região aqui, que é a área de Broca, a área 4 de Brodmann. Essa aqui do lobo frontal se relaciona com a elaboração do discurso, e essa agora que a gente está falando do lobo temporal se relaciona com a compreensão do discurso. Falando agora sobre os outros giros. O giro logo abaixo é o giro temporal médio. Entre esses dois, o giro temporal superior e o giro temporal médio, nós temos o sulco temporal superior. E mais abaixo, um terceiro giro, que é o giro temporal inferior. Entre o giro temporal médio e o giro temporal inferior, um outro sulco, que é o sulco temporal médio. Para ficar mais claro de entender, a gente vê aqui. Temos esse segundo giro aqui, que também segue um trajeto anteroposterior, e entre eles nós encontramos um sulco. Como é o sulco mais superior ao lobo temporal, a gente sabe que esse é o sulco temporal superior, e logo abaixo nós temos o giro temporal médio, que é o segundo giro. Abaixo desse giro nós temos um outro sulco, como é o sulco no meio do lobo temporal, recebe o nome de sulco temporal médio. E abaixo dele nós temos um outro giro, que é o giro temporal inferior. Bem, e é impossível a gente falar de anatomia do lobo temporal sem conversar um pouco sobre o hipocampo, porque é uma das estruturas mais importantes do lobo temporal. Tão importante que alguns autores separam a porção do lobo temporal que contém o hipocampo num lóbulo propriamente dito, chamado de lóbulo temporal medial ou mesial. O hipocampo tem esse nome porque ele tem um formato enrodilhado, que alguns autores dizem que lembra um cavalo marinho. Não sei se vocês usarem imaginação, até dá para imaginar ali a voltinha da barriga e a voltinha da cabeça, que eu vou mencionar ao longo das imagens. O hipocampo está relacionado com o sistema límbico, que é uma porção do cérebro que está envolvida em muitas das funções mais evolutivamente mais avançadas, como a memória temporal e a memória espacial. Para a gente conseguir individualizar o hipocampo, existem algumas estruturas que a gente tem que conhecer. São elas o sulco colateral e o sulco hipocampal, e também a fissura coroide. Então vamos lá. A primeira estrutura que nós temos aqui é esse sulco, chamado de sulco colateral. Esse sulco individualiza o lóbulo temporal medial do restante do lobo temporal. Então, tudo aquilo que se encontra medial são as estruturas que a gente vai estudar agora. Tudo que está lateralmente recebe um outro nome, que é o giro fusiforme, o giro occipitotemporal lateral, mas o nosso foco agora é essa estrutura aqui, que nós vamos inclusive ver em maior aumento. Essa aqui, então, é um esquema que a gente consegue acessar livremente na Radiopedia, que ajuda a gente a entender um pouquinho
da anatomia macroscópica em correlação com a histologia. E essa é uma imagem de uma ressonância de 3 Tesla, que tem melhor resolução e ajuda a gente a analisar melhor o hipocampo. Começamos então pelo sulco que a gente acabou de ver, que é o sulco colateral. Tudo que está medial a ele é o nosso foco de interesse, que está representado na imagem ali. E esse outro sulco aqui, que estaria entre a cabeça e o corpo do cavalo marinho, é o sulco do hipocampo propriamente dito, que separa os dois giros do hipocampo. Esse primeiro giro aqui recebe o nome giro parahipocampal. Então é o primeiro giro, a perninha do cavalo marinho, antes de chegar no hipocampo propriamente dito. A porção mais horizontal que nós vemos ali no esquema recebe o nome de subiúnculo, que seria a transição entre o giro parahipocampal e o hipocampo propriamente dito. E aqui nessa outra porção do esquema, que é o segundo giro, a cabeça do cavalo marinho, recebe essas denominações CA1, CA2, CA3 e CA4. CA vem de corno de Hammond, que é o nome que essa estrutura recebe. O corno de Hammond é onde se situam os neurônios altamente especializados na função do hipocampo, e o patologista consegue na histologia delimitar em cada uma dessas regiões características bem específicas que estão relacionadas com o processamento do hipocampo. E bem ali no finalzinho, que seria a pontinha da cabeça do cavalo marinho, mal a gente consegue enxergar na ressonância, seria o giro denteado. E por fim, um pouquinho mais acima, a gente vê uma fina lâmina de líquido brilhando em cima do hipocampo, que é a fissura coroidal, que também ajuda a separar o hipocampo do restante das estruturas, fazendo o seu limite superior. Outra estrutura que eu tenho citado ao longo da aula, mas a gente não focou ainda, é o giro do cíngulo, que eu resolvi inserir nesse momento, porque a gente começou a conversar sobre o sistema límbico. O giro do cíngulo também pode ser individualizado numa outra estrutura que é conhecida como lobo límbico, que são as estruturas envolvidas nas mesmas funções que o hipocampo: emoções, aprendizado, memória e todas as funções corticais superiores. Então, para achar o giro do cíngulo num córtex coronal, nós achamos essa grande estrutura, que são fibras de substância branca que cruzam a linha média, que é o corpo caloso, e o giro do cíngulo está logo acima, sendo essa estrutura aqui. Se vocês virem no córtex sagital, a gente já conversou ao longo da aula várias vezes. Essa estrutura aqui que corre antero-posteriormente e cujo sulco ajuda a gente a encontrar o sulco central. Então, o que nós falamos sobre o lobo temporal, pessoal? Revisando. Os giros mais importantes são o giro temporal superior, com especial atenção para o giro transverso de Heschel, onde a gente tem o córtex auditivo primário, e também a área de Wernicke. O giro temporal médio e o giro temporal inferior nós também vimos, e por fim o hipocampo. Para a gente encontrar o hipocampo, achamos o sulco colateral, que divide o lóbulo temporal medial do restante do lobo temporal, e no hipocampo nós temos estruturas propriamente ditas, como o giro parahipocampal, que é medial ao sulco colateral, e o corno de Hammond, aquele segundo enrodilhado, onde a gente encontra os neurônios especializados nas funções do hipocampo. E é isso por enquanto, pessoal. Fiquem atentos mais tarde para o restante da aula. Muito obrigado.